Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Já concluindo esse capítulo, chegando ao final, o penúltimo trecho dos versículos 53 a 65. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não o achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Marcos relata, assim como os outros evangelistas, de uma forma que fique bastante claro o quanto essa reunião do Sinédrio estava cercada de ilegalidades, de irregularidades. Primeiro, porque essa reunião foi feita às escondidas, sem que o povo soubesse, sem que fosse divulgada. Além disso, além de ser às escondidas, essa reunião foi feita no meio da noite, imprimindo ainda mais um caráter de ilegalidade, porque nenhuma reunião como essa, nenhuma reunião de julgamento poderia ser feita à noite. Então, fica claro que esse conselho aqui, essa reunião do conselho do Sinédrio foi feita às pressas, às escondidas, às escuras, literalmente, na calada da noite, para que Jesus fosse secretamente condenado e secretamente então encaminhado à punição. O texto começa dizendo que levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se ali os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, os líderes judeus, membros do Sinédrio, estavam ali para julgá-lo. E a primeira característica que o texto nos traz, além, é claro, de todo esse contexto da hora da reunião, é que nenhuma testemunha que foi ali arrolada contra Jesus conseguia concordar com outra. Cada um dizia uma coisa fora de contexto. Uns pegavam parte do que Jesus tinha ensinado ou uma fala de Jesus e a isolavam parcialmente para fazer transparecer uma verdade que, na verdade, não era verdade. Se assim nós podemos dizer, era tudo mentira, era tudo falso. E, na realidade, então, aquilo que eles estavam tentando trazer perante Jesus, os falsos testemunhos, sequer tinham sequer tinham veracidade e sequer concordavam de uma testemunha para
a outra. Verso 55 diz o seguinte: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, ou seja, nenhum deles concordava. Pela lei, era preciso que houvesse um testemunho concorde de pelo menos 2 testemunhas. Se pela boca de 2 testemunhas um fato fosse estabelecido, poder-se então julgar alguém. Mas o que nós temos aqui nesse texto é que nenhuma testemunha concordava com a outra. Verso 57 continua dizendo o seguinte: levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Mas o texto continua dizendo: nem assim o testemunho deles era coerente. Por quê? Porque de certo Jesus havia dito isso, mas ele o disse em outro contexto. Ele o disse com outro propósito, que nada tinha a ver com algo que era errado, que nada tinha a ver com algo que era subversivo ou que tinha natureza de corrupção, como se fosse uma doutrina falsa ou um falso ensinamento. Por fim, o verso 60 nos traz a seguinte informação: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Essa reação de Jesus é notória, não somente diante do sinédrio, como aqui vemos, mas também mais adiante, quando leremos da sua mesma reação diante de Pilatos. Jesus não reagiu. Estava escrito assim no texto bíblico lá de Isaías 53, que ele iria para o matadouro como uma ovelha, silenciosa, não reagiria. E Jesus aqui não reage, não porque estivesse errado e eles estivessem certos, ao contrário, justamente para que se cumprisse a Escritura e justamente para confirmar a sua inocência. O silêncio de Jesus confirma de forma contundente, de forma cabal, a sua inocência. É o William Hendrickson, que nós temos estudado para preparar os nossos estudos aqui, que afirma justamente isso. O fato de Jesus permanecer em silêncio incomodava os seus algozes, incomodava os seus escrutinadores, os seus questionadores, porque o seu silêncio e a sua postura calma, na verdade, depunham contra eles e a favor do próprio Jesus, de que ele era realmente inocente. Mas aí Jesus é novamente provocado pelo sumo sacerdote, como nós vemos aqui a partir do verso 61, na segunda metade do verso, ele diz, começou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, ele disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus responde positivamente a algo que ele não poderia negar. Em outras versões, em outros textos de outros evangelhos, nós vemos a expressão tu o dizes, mas que não é contradizente a isso que Jesus está aqui falando. A expressão tu o dizes quer simplesmente dizer é exatamente como você está falando. Ou seja, Jesus estava de alguma maneira respondendo afirmativamente a essa indagação, a essa pergunta do sumo sacerdote. E quando Jesus responde afirmativamente, ele ainda complementa: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus não podia se furtar a responder e a responder de forma correta, apontando para o fato de que ele era sim o rei, mas ele era o rei espiritual, ele era o rei dos céus, que viria então novamente com as nuvens, exatamente como predisse o texto de Daniel no capítulo 9. Ele virá entre as nuvens.
E então a reação do sumo sacerdote aqui é que traz a condenação falsa a Jesus. Verso 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. A condenação vem por algo que Jesus afirmou corretamente, mas que foi interpretado de forma incorreta pelos escribas. Eles não reconheciam que Jesus era o Messias. Eles jamais aceitariam o fato de que Jesus realmente era o Filho de Deus. E tomam isso então por blasfêmia. Jesus estava blasfemando, se igualando ao Deus Todo-Poderoso, se fazendo passar por Deus porque não o era. Mas eu e você, nós sabemos, pelo testemunho da palavra de Deus, que Jesus era realmente o Filho de Deus. E então o último verso diz que a partir daquele momento eles cuspiram nele e cobriram-lhe o rosto para que ele não pudesse sequer reagir ou ver de onde estavam vindo os golpes que passaram a dar nele. E então lhe deram murros e disseram a eles: profetiza. Outro trecho de outro evangelho vai dizer: profetiza e diz quem foi que te bateu. Era tamanho o escárnio, era tamanha a ousadia desses que estavam condenando Jesus injustamente, que eles estavam com sarcasmo zombando de Jesus. Profetiza se você consegue. E os guardas o tomaram a bofetadas. A partir desse momento, quando Jesus é condenado, Jesus começa a passar por uma sessão muito longa, quase interminável, de seguidos golpes e murros e bofetadas. E daí mais um pouco, quando ele estiver diante de Pilatos, ele ainda será chicoteado e ainda será ferido pela espinha, melhor dizendo, pela coroa de espinhos. Enfim, a partir desse momento, Jesus será seguidamente esbofeteado e esmurrado, sem dó, sem piedade. Mas fica claro no texto, fica claro para nós, para mim e para você, que Jesus era inocente, que não havia nenhum fundamento sólido para condená-lo, que não havia motivo para condená-lo. E é certo que isso era verdade, porque quando ele vai a Pilatos, levado pelos líderes judeus, ainda ali Jesus é considerado inocente por Pilatos. Mas isso nós veremos apenas quando estivermos já no capítulo 15. Por ora, encerramos aqui e veremos no nosso próximo encontro o último trecho do capítulo 14 de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.